Pronto, gente, já estamos ao vivo. Boa exposição. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, assim, essa manhã gerou bastante expectativa. Eu tenho que dizer para a Carmen e para a Marilda que existe uma expectativa muito grande para esse nosso evento de hoje de manhã. E eu estou aqui para falar só fazer umas breves considerações a respeito do NEPED. O NEPED, que esse evento não é um evento que o NEPED convida, na verdade, o NEPED, as professoras, elas são membros do NEPED, a professora Marilda é uma das coordenadoras do NEPED, a professora Carmen é parte do NEPED, e desde o ano passado a gente organizou o Núcleo de Estudos e Pesquisa de Direito Internacional da UERJ, distribuiu o Núcleo de Estudos e Pesquisa em 4 eixos, não é? Nós criamos um eixo de Direito Internacional e Política, um eixo de Direito Internacional e Meio Ambiente, um eixo de direitos humanos e um eixo de direito internacional privado. E esse eixo de direito internacional privado, nós temos hoje quase 30 pesquisadores participando ativamente do NEPED. Esse eixo de direito internacional privado, então, trouxe propôs essa atividade, que é uma atividade com as duas professoras da Casa de Direito Internacional Privado, a professora Carmen e a professora Marilda. E eu quero, antes de passar a palavra para a Marina, que vai fazer as apresentações, que eu acho que eu não estou aqui para falar muito, eu acho que a gente está aqui para ouvir a Marilda e a Carmen, eu quero só fazer um agradecimento especial a cada um dos membros do eixo de Direito Internacional Privado do NEPED que se articularam para que esse evento pudesse ser realizado. Eu agradeço a Giovana e a Marina, que estão aqui moderando, fazendo essa moderação, mas também a Júlia, mas também o Lucas Maciel, o Lucas Leite, a Bárbara e o Roberto. Eu quero já passar a palavra da Marina. Agradeço também o Vitor que sempre nos dá suporte técnico nesses eventos que são realizados pelo NEPED no ambiente virtual de aprendizagem da UERJ. Muito obrigado, Vitor, por fazer com que isso seja possível, não é? E aí eu já quero passar agradecendo a Carmen e a Marilda, por essa oportunidade. É sempre um prazer ouvir vocês duas, que foram minhas professoras, minha orientadora, Carmen, porque uma vez orientadora, sempre orientadora, né, Carmen? Isso não existe, não é? Nós somos colegas, mas você sempre será minha orientadora. E eu passo a palavra para a Marina para fazer as considerações iniciais. E muito obrigado. Eu já vou me retirar porque as estrelas são vocês hoje, certo? Obrigado. Eu estou aqui, mas não vou ficar aparente. Bom dia a todos. Meu nome é Marina Governo, sou estudante de graduação do 9º período da Faculdade de Direito da UERJ. Também gostaria de agradecer a todos que aceitaram e toparam esse evento com a gente. E para apresentar a professora Carmen Tiburcio, professora titular de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito da UERJ e consultora de advocacia do escritório Barroso Fonteles, Barcelos Mendonça Associados. Possui graduação em Direito pela UERJ, mestrado e doutorado pela Universidade de Virgínia. Ministrou o curso sobre cooperação jurídica internacional na Academia de Direito Internacional da Haia, em 2017, possui vasta atuação como árbitro. Agora passando a palavra para quem realmente importa. Obrigada, quero dizer que é um enorme prazer. Nós estamos inaugurando, Marilda, esse meio virtual. Para nós isso é um grande desafio. Eu quero confessar para vocês que eu vi pela primeira vez um computador pessoal com quase 30 anos de idade, então vocês entendem essa nossa dificuldade. Eu fico nervosa diante desse desafio, mas estamos conseguindo. É um grande prazer estar aqui ao lado da Marilda. A Marilda é uma amiga, é uma profissional admirável. Na verdade, a Marilda é a maior especialista no Brasil em direito do petróleo. A Marilda consegue ampliar uma vasta experiência profissional, como poucos tiveram, com também uma grande atuação acadêmica. Marilda tem obras publicadas, mestrado, doutorado. É um enorme prazer. Eu até costumo dizer que eu acho que a Marilda é um exemplo para jovens advogados, estagiários de direito. A Marilda é um exemplo de uma mulher que conseguiu esse sucesso profissional e acadêmico.
Então, é um grande prazer estar aqui ao lado da Marilda. Eu acho que é a primeira vez, né, Marilda, que nós estamos fazendo essa dobradinha. Então, é uma alegria, não podia deixar de ser pelas mãos do NEPED. Obrigada, professora. Obrigada, professor Rafael, também, e as duas professoras pela presença. O meu nome é Giovana, eu também sou do 9º período, sou da turma da Marina, na verdade, nós somos colegas de turma e integrantes do NEPED. E eu vou tentar apresentar a professora Marilda, complementar talvez, mas a apresentação que a professora Carmen fez já vai ser melhor do que qualquer coisa que eu tenha preparado aqui, mas ela é professora associada de Direito Internacional Privado na nossa faculdade, na UERJ, e sócia do escritório Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados, nos setores de petróleo, gás e energia. Ela possui graduação em Direito pela UERJ, graduação em Letras pela PUC-Rio, mestrado em Filosofia do Direito pela PUC-Rio, doutorado em Direito Internacional pela USP e pós-doutorado pela Sciences Po de Paris. Ela atuou por mais de 20 anos na Petrobras e em outras empresas, assim como na Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, na ANP. Então, é uma grande honra para todos nós do NEPED contar com a presença dessas duas professoras aqui para conversar com a gente hoje sobre a pandemia e os possíveis impactos, né, nos contratos internacionais, na perspectiva do direito internacional. E apenas uma questão de ordem para todo mundo que está assistindo a gente, o NEPED vai emitir certificados de participação. Eu vou colocar no link para vocês poderem colocar o nome de vocês, né, quem está assistindo, e os e-mails também. E, sem mais delongas, então, vamos começar. Vou passar a palavra para a professora Marilda. Vocês me permitem fazer uma interrupção rapidinho? Para resolver o problema do áudio, né, que está dando uns picotados no YouTube, eu vou fazer uma desconexão. Deve demorar uns 15 segundos. Vocês me dão só esse tempinho? Sim. Desculpa a interrupção. Nada. Oi, pessoal que está assistindo no YouTube. A gente teve um probleminha de conexão. Acho que o som melhorou? Já está dando para ouvir melhor ou ainda está picotando? Se alguém puder avisar, a gente... Perguntei lá no chat que aqui tem um delay para chegar. Vamos ver as respostas. Eu acho que a gente já pode começar, né, Vitor? Disseram que continua dando uma picotada, mas infelizmente não dá para fazer muita coisa, porque é o serviço que transmite para lá. Disseram que melhorou, mas dá para ouvir, Tá bom. Então, pessoal, um ótimo webinar para todos nós. Professora Marilda. Bom dia a todos e todas. As minhas primeiras palavras têm que ser de gratidão. Vocês viram, pela introdução da professora Carmen, que a tônica da nossa titular é a generosidade. Então, me recebeu com essas palavras carinhosas que refletem a acolhida que eu tive quando, tardiamente, voltei para a carreira acadêmica e ingressei no magistério da UERJ, num concurso de 1997. Então, só comecei a dar aulas na UERJ em 98 e aproveito essa lembrança para invocar a nossa origem comum, que nós duas, como discípulas do professor Jacó, e já tínhamos uma fraternidade estabelecida por conta da maneira dele de conduzir o magistério, a amizade que foi surgindo nos grupos de pesquisa que, ao longo dos anos, ele foi conduzindo no seu escritório, na sua casa, e somente quando terminei o doutorado e o professor João Grandino Rodas, a quem honro também nesse momento, por gratidão, falou que só me aceitou porque, na verdade, eu era representante da Escola do Rio de Janeiro. Nós gostamos muito dessa expressão que ele cunhou, e de lá para cá, então, hoje, a alegria que eu sinto junto com a Carmen é de poder
claro, agradecendo a todos da faculdade que estão se esforçando para permitir esse passo de professores que eram essencialmente presenciais como nós, podermos migrar para esse espaço virtual e, especialmente, nós, num primeiro momento, não nos alinhamos ao cronograma do Departamento de Direito Civil, ao qual nós nos vinculamos na graduação. Nós aceitamos, por conta da troca de ideias com o professor Rafael Vasconcelos, essa iniciativa de começar, e além do mais nós duas juntas, a propor um tema que pudesse ser interessante para dar início à nossa presença nesses espaços virtuais. Então, os agradecimentos vão a todos, e especialmente eu quero contar para vocês que as nossas duas moderadoras também foram minhas coleguinhas no curso de AI em 2019, que no ano de 2019 eu resolvi passar por uma renovação profissional, então, acadêmica. O tema de hoje foi resultado de uma troca de ideias com a Carmen. Como poderíamos abordar um tema de direito internacional bem amplo, que pudesse ser interessante para a turma de graduação, para outros, e escolhemos o tema dos contratos internacionais. É claro que é um tema riquíssimo, fascinante. Nesse panorama geral, eu indico que nós poderíamos dar um curso inteiro, como pretendemos esse ano voltar nessa experiência também no mundo virtual, através do CEPED. Vou fazer a nossa propagandinha, Carmen, do nosso curso. Conseguimos a ajuda de uma professora, a professora Renata Gaspar, que nos ajudará a gerenciar esse curso que, digamos, seria mais uma advocacia internacional. O tema dos contratos é um dos temas piloto. Então, nesse quadrinho, eu mostro para vocês, nesse pequeno círculo vermelho, o tema que eu vou apenas introduzir, porque mesmo escolhendo a formação dos contratos e, na sua generosidade, na visão estratégica, a Carmen me correu o risco de me deixar falar antes, e nós temos que controlar o tempo em atenção a essa consideração que ela teve. Eu vou falar um pouquinho dessa grande fase dos contratos que, estranhamente, durante décadas, alguns doutrinadores reconhecem isso, que se escrevia muito, se falava muito sobre os contratos internacionais e, no entanto, a fase de negociação, a fase de formação dos contratos, ela só passou a ser objeto dessa reflexão doutrinária. Na época que eu vi esse comentário a primeira vez, já era algumas décadas. Ou seja, mas digamos, 50 anos, 60 anos, num universo de estudos de contratos que tem alguns séculos, quando nós, no curso de Direito Internacional Privado, vemos regras de conexão de contratos internacionais que vêm da época medieval, então, a minha proposta para hoje seria, brevemente, comentar que temas estão nessa fase e por que eu me interessei por esse tema, por que a minha vida profissional me levou a essa conscientização. Eu já tinha um interesse no internacional, mas terminei, durante alguns anos, me afastando no magistério e trabalhando intensamente com os contratos internacionais, e a Carmen já deu essa pista para aqueles que não me conhecem. No mundo do petróleo, na década de 80, quando eu tive oportunidade de trabalhar numa assessoria internacional, as contrapartes que tínhamos que enfrentar eram de ordenamentos jurídicos diferentes, eram, na verdade, situações em que nós experimentávamos todos os case studies. O próprio direito comparado, que foi um tema que me interessou precocemente quando eu voltei ao UERJ, tive a oportunidade de lecionar uma eletiva de direito comparado. Jamais me esqueço que o professor Jacó me emprestou os seus textos para que eu pudesse dar aula a primeira vez, com a generosidade que também era a sua marca. Então, nós vivíamos esse mundo de receber uma oferta, ter que fazer carta de intenções, ou querer participar de uma licitação que algum gerente internacional
inventava. Então, eram vários desafios jurídicos e eu sentia essa necessidade de um lastro acadêmico. Então, em paralelo, essa possibilidade que eu tive de voltar a estudar, fazer o doutorado tardiamente, me trouxe automaticamente para aquele mundo, para aquele universo temático que eu vinha experimentando na vida profissional. E também uma oportunidade que eu tive de trabalhar num programa da UEA, chamava SICOM, que ele era resultado de uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, a UEA e o Ministério das Relações Exteriores, e ali o que se visava? Treinar recursos latino-americanos nessa esfera do direito do comércio internacional, das negociações internacionais. Então, eu devo muito a minha participação nesse programa a essa percepção de que era importante treinar a negociação, esse esquema que vocês estão vendo aí, evidentemente, eu não posso comentar cada uma dessas caixinhas, não haveria tempo, é apenas para suscitar esse interesse, suscitar esse debate, e essa experiência do SICOM mostrou que é muito importante trabalhar em torno dos casos, ter essa conscientização do preparo. Por essa razão, eu passo ao estágio seguinte da minha proposta de hoje, que é comentar por que nos primeiros anos dos meus estudos eu estudava o que vocês estão vendo na esquerda, que são os modelos negociais das empresas. Era essa a situação que eu vivia. Cada empresa grande costuma ter as suas condições gerais de contratação, os seus modelos contratuais padrão. Então, uma empresa, se vai negociar com alguém que tenha menos poder de barganha, ela vai querer impor o seu modelo. Mas não era esse o mundo que eu vivia. Eu vivia um mundo em que os players tinham uma equivalência no seu poder de fogo, então gerava entre eles aquele problema. Não, mas eu tenho o meu modelo, eu quero usar o meu. Aí a outra empresa dizia, não, mas eu quero usar o meu. O que faz um assessor jurídico, principalmente que na época era quinto mundo, mas uma pretensão de ser um player internacional na década de 80, nesse universo em que você tinha, na mesma mesa de negociação, uma empresa de origem europeia, por exemplo, uma empresa austríaca, uma empresa americana, que no mundo do petróleo acham que o mundo não é redondo, o mundo é plano e gira em torno do estado do Texas, e outra que vinha já de uma cultura muçulmana, então gerava o que os doutrinadores que se dedicaram a esse tema denominaram Batalha das Formas. Foi uma tradução para evitar a Batalha dos Modelos, mas, na verdade, é uma tradução livre que é Battle of Forms, deveria ser a Batalha dos Modelos Contratuais. Então, todo o universo de discussão em torno da uniformização contratual, nós aprendemos no direito internacional. Nós voltaremos mais adiante, no dia de hoje, na hora do debate, da troca de ideias entre a Carmen e eu, certamente esse tema voltará. Mas eu quero apenas chamar a atenção que as próprias empresas migraram para um outro patamar, que é a conscientização que seria melhor trabalhar com modelos institucionais. E eu vou deixar esse tema dos modelos institucionais para segundo tempo da minha apresentação, porque eu vou falar dos contratos padrão institucionais. A coisa começou com uma batalha de formas. Então, são várias questões sensíveis que eu fui vendo na minha vida profissional e depois me interessei na hora do estudo, que podem surgir. Eu não vou comentar agora, mas eu vou dar um exemplo. Revogação da proposta, verificação dos poderes, precauções, enfim, uma série de questões, e eu estou atenta aqui ao tempo para não me estender. Nós comungamos com os civilistas essas preocupações, e hoje em dia, muitas vezes, eu vejo civilistas que abrem um pequeno capítulo sobre o desdobramento na seara internacional. Já vi vários colegas da UERJ, e posso citar, outro dia, lendo o livro do Anderson Schreiber, quando eu estava em Hamburgo,
eu tive essa fase de estudos em Hamburgo, de 4 meses, um outro pós-doc que foi antes dessa pandemia, e descobri que vários civilistas frequentam esse centro top do direito internacional privado, que é o Max Planck de Hamburgo. Então, Anderson Schreiber tinha um pequeno capítulo aqui, é uma homenagem ao Cário Mário da Silva Ferreira, nessa frase que ele menciona o princípio geral, e criamos, então, por isso esse slide, um grupo de pesquisa. No nível da graduação, temos um bolsista de PIBIC, uma voluntária, estudando a questão da boa-fé, da responsabilidade pré-contratual na esfera internacional. Então, é claro que isso, no tempo, essa legítima expectativa que os contratantes criam, as eventuais rupturas, eventuais danos, num cenário internacional é infinitamente mais complexo. E a própria pandemia, como veremos mais adiante na nossa discussão, gerou esse tipo de discussão, não só em relação aos contratos em vigor, mas aos contratos que estavam sendo negociados e já tinham uma série de despesas e compromissos assumidos pelas partes prospectivas. Finalmente, esse slide, para chegar perto da minha conclusão, eu fiz um trabalho em parceria com 2 ex-alunos, parcerias que muito nos orgulham, como disse o Rafael, uma vez orientadora, uma vez aluno, nós criamos o network, Carmen, dessa Escola do Rio, que sempre foi aberta a alunos de todo o Brasil, sempre temos candidatos do mestrado e doutorado que vêm de outros estados, amigos professores, que alguns deles pode ser que nos assistam. Isso é só essa citação de um trabalho do CBDI, que foi apresentado com o Eli Caetano Xavier Júnior e a Fernanda Volpon, o primeiro já professor na Federal Rural, a segunda recém-doutora. Foi um passo adiante nesse estudo da formação dos contratos e tinha essa perspectiva comparativa. Então, eu coloquei um último slide aqui, apenas para dizer, olha, vocês viram naquele roteiro internacional. Então, os contratos internacionais têm múltiplos temas. Então, eu vou passar a palavra à professora Carmen Tibúrcio, que eu creio que, na sua ordem de apresentação, vai pensar e vai poder compartilhar conosco, já para darmos essa visão da praxis, experiência em relação a controvérsias e eventuais mecanismos para a solução das controvérsias que podem surgir nos contratos internacionais, independente da fase. Obrigada, Marilda. Então, ainda nesse contexto, para dar prosseguimento à fala da Marilda, eu vou abordar uma discussão que é muito relevante, que deve ser travada entre as partes nessa fase da negociação, que é a determinação da forma de solução de controvérsias dos eventuais litígios que venham a surgir em decorrência do contrato, do negócio jurídico em questão. E esse é um tema muito importante, as partes devem se esforçar para acordar quanto à forma de solução de controvérsias. Por quê? Porque se não houver consenso quanto a esse ponto, dependendo do lugar do ajuizamento da ação, nós podemos ter uma lei aplicável diferente, o que levaria normalmente a uma solução diversa. Então, é importante que as partes tentem esse consenso quanto à forma de solução de controvérsias, e há várias possibilidades, mediação, conciliação, mini-trial, mas aqui eu vou abordar só 2, que é o judiciário, que é a forma mais tradicional, e a arbitragem, que é a forma alternativa ao judiciário mais utilizada. Vamos começar, então, com a eleição de foro, que é a decisão pelo judiciário. As partes podem decidir que as eventuais controvérsias decorrentes daquele negócio jurídico serão dirimidas pelo judiciário. E, mais ainda, definem qual judiciário e
qual a jurisdição e, dentro daquela jurisdição, qual o foro competente. Esse é um tema muito polêmico, porque existe uma dificuldade doutrinária se as partes podem afastar regras cogentes sobre processo, sobre competência internacional. Essa escolha das partes, a eleição de foro, quando as partes determinam que as eventuais controvérsias serão dirimidas pela jurisdição francesa, e especificamente Paris, essa cláusula tem efeitos positivos e negativos. Positivos porque as partes estão atribuindo a Paris, a jurisdição francesa e Paris, a jurisdição para julgar as controvérsias decorrentes daquele negócio jurídico. E tem um efeito negativo porque essa cláusula está afastando a possibilidade de todas as outras jurisdições decidirem sobre aquela controvérsia. Essa é uma cláusula conhecida como típica dos contratos internacionais, que é a cláusula de eleição de foro, e ela é tratada em diversos diplomas internacionais, diversas convenções, o Código Bustamante, por exemplo, do qual o Brasil é parte, a Convenção da Haia de 58, da qual o Brasil não é parte, a de 65, tampouco. Na verdade, essas duas sequer entraram em vigor. A Convenção da Haia sobre eleição de foro é uma convenção que está em vigor, mas da qual o Brasil não é parte. Na Europa, o tema foi tratado pelas convenções de Bruxelas e Lugano e, posteriormente, pelos regulamentos europeus 44 e, na esfera interamericana, pelo protocolo de Buenos Aires sobre jurisdição, do qual o Brasil é parte. A nossa jurisprudência sempre teve uma certa dificuldade com esse assunto, mas o interessante é que nós começamos bem, porque a primeira decisão relevante sobre o tema do Supremo Tribunal Federal, na década de 50, foi uma decisão muito inovadora, até à frente de decisões de outros países, França, Estados Unidos. A decisão relevante da Suprema Corte sobre o assunto vem muito. Então, em 57, o Supremo Tribunal Federal disse: as partes podem eleger a jurisdição competente para julgar as suas controvérsias. E, nesse caso, o interessante é que se tratava de uma hipótese da justiça brasileira e o Supremo, chegando até o Supremo disse: não vamos julgar porque as partes elegeram o foro de Montevidéu. Se seguiram algumas decisões confusas do STJ, e aqui eu destaquei uma delas, uma decisão de 2000. Nesse caso, interessante é que a decisão em si não está, porque se tratava de uma eleição de foro num contrato acessório, do qual o Abrazóio não era parte. Então o STJ corretamente disse que a Abrazóio não estava vinculada a essa cláusula, mas o STJ disse um pouco mais. Reparem a última frase da emenda: competência incorrente da autoridade judiciária brasileira, que não é suscetível de ser arredada pela vontade das partes. E por conta dessa afirmação do STJ, se criou uma polêmica no sentido de aceitar ou não a eleição de foro. Posteriormente, a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, seguiram outras decisões confusas. Essa, por decisão de 2006,
o TJ admitiu ele ouro. Interessante que envolvia um contrato entre a Nike e o jogador e o STJ admitiu a possibilidade das partes exigirem o foro dos Países Baixos e aceitou que o Brasil não julgasse a controvérsia. Mas também depois da promulgação do Código, aqui temos uma decisão de 2016 em sentido um pouco mais confuso, afirmando que a eleição de foro estrangeira à jurisdição brasileira, o que, na verdade, faz a eleição de foro perder todo o seu propósito. Então, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu no artigo 22 os efeitos positivos, ou seja, o judiciário será competente por força da vontade das partes, e o artigo 25, o judiciário brasileiro deixará de atuar quando as partes elegerem. Mas aqui nós temos um problema, que ainda não foi bem atentado pela jurisprudência e pela doutrina, que no parágrafo 25, o legislador deixa claro que essa possibilidade estaria restrita. Não, é no caput, que essa possibilidade estaria restrita aos contratos internacionais. Bom, a outra possibilidade é a arbitragem. Eu não desejo submeter as suas controvérsias a um judiciário, e sim a arbitragem, e, portanto, elaboro uma convenção de arbitragem. O Brasil tem um histórico antigo envolvimentação de convenção de arbitragem. Poucos sabem, a nossa Constituição de 1824 já previa a possibilidade de as partes submeterem as suas controvérsias à arbitragem. E também o Código Comercial de 1850, o Código Civil de 16, o CPC de 73, mas a Convenção de Arbitragem só passou a ser amplamente aceita, utilizada, com a promulgação da Lei de Arbitragem, Lei 9.307 de 96. Essa lei foi uma lei que trouxe muitas novidades, apesar de já existir a arbitragem desde há muito, que acabamos de ver, desde a Constituição de 1824, mas só com a promulgação da lei é que a arbitragem passou a ser amplamente utilizada no Brasil. A razão disso é que somente depois da lei a cláusula compromissória passou a ter execução específica, ou seja, uma vez firmada a cláusula compromissória como uma das cláusulas do contrato, uma das partes depois não pode mudar de ideia quando surgir a controvérsia. A arbitragem será instaurada. E a sentença arbitral proferida no Brasil tem a natureza de um título executivo judicial. Além disso, a Lei 9.307 definiu o que seria uma arbitragem estrangeira ou internacional, que é quando a decisão, a sentença é proferida fora do território nacional. Estabeleceu também, isso é um ponto muito interessante, que em matéria de arbitragem estrangeira prevalecem os tratados sobre a própria lei de arbitragem. A lei extinguiu com o sistema do duplo exequatur, que era a exigência de que o laudo arbitral estrangeiro fosse homologado por uma sentença judicial, e admitiu a citação no Brasil da parte aqui domiciliada pela via postal. Mas
a promulgação da lei de arbitragem em 96 fez suscitar uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a possível inconstitucionalidade da lei de arbitragem, e foi uma discussão que durou 5 anos, e, ao final, a decisão foi no sentido da constitucionalidade, da integralidade da lei, por 7-4. A lei é uma lei bastante moderna, e até porque nós não temos, o tempo que me foi assinalado não é grande, podemos até depois, durante as perguntas, eu posso me aprofundar melhor, mas eu fico por aqui só com essa afirmação, que é uma lei bastante moderna, e interessante é que hoje, no cenário internacional, nos congressos, o Brasil é citado como exemplo de um país favorável à prática da arbitragem. Então, esse é um excelente campo de trabalho para aqueles que estão estudando, é um excelente campo de trabalho, mas ainda que o profissional não seja um especialista no assunto, é importante que todo advogado conheça o básico sobre o tema, porque a arbitragem tem sido muito praticada entre nós. Então, agora voltamos para a Marilda. Só um minutinho, professora, que eu estou trocando as apresentações. Bom, enquanto isso, eu só posso agradecer, é uma delícia realmente ter uma oportunidade de compartilhar com a Carmen, e eu acho que a dinâmica que nós escolhemos de trazer questões práticas e teóricas nessa visão integrada foi uma excelente ideia, Carmen, abordar a questão da solução de controvérsias e arbitragem, porque nós vemos o alcance das possibilidades que temos em relação às controvérsias potenciais que eu vou abordar no tema, que tive que fazer uma seleção natural, que eu escolhesse o mundo dos complexos. Vou explicar por que esse universo de contratos de infraestrutura eu escolhi explicar um pouco sobre essa questão da cadeia dos contratos da área de petróleo e gás. Nós, hoje em dia, ainda falamos petróleo e gás para facilitar, mas cada vez mais essa cadeia vai se completando. Hoje eu já posso dizer que eu acompanho os estudos mais amplos em relação à energia, que nós vivemos uma fase de transição energética em que o gás assumiu uma importância muito maior no contexto da matriz energética internacional e também da matriz energética brasileira. E vou aqui controlar o tempo para que possamos depois ter um tempinho para as perguntas. Então, o contexto para a escolha do tema dos contratos complexos, a escolha foi originada, primeiro, nessa minha própria vivência pessoal. Eu poderia ter escolhido exemplos práticos, contratos pela internet, contratos no universo mais acessível às pessoas físicas, contratos do direito do consumidor, mas já que era o nosso debut, a primeira oportunidade, eu resolvi escolher esse tema dos contratos complexos. E tive uma oportunidade, há 2 anos atrás, ou quase 3, de recebendo um convite do professor José Augusto Fontoura Costa, da USP, começar a participar de um grupo muito diversificado que se propõe a estudar esse fenômeno dos contratos complexos. Então, é um grupo que agrega internacionalistas, civilistas, e eu tenho essa chance, né, de ter esses fóruns de discussão sobre esse tema, e aproveitei esse período que eu mencionei em Hamburgo para estudar um pouquinho mais essa questão. Mas o que eu trouxe para vocês, a visualização
de um slide que, depois que eu conheci, num desses eventos da Associação Internacional de Negociadores de Petróleo, de vez em quando eu tomo de empréstimo algum slide, eu costumo ir todos os anos essas reuniões. A desse ano, naturalmente, foi virtual, até porque seria num país do Sudoeste Asiático. Então, esse slide, embora seja de 2016, ele guarda uma grande atualidade, porque ele mostra, na cadeia contratual, de uma maneira visual, o que é fazer contratos internacionais, hoje em dia, se a produção e exploração de petróleo, em geral, ocorre naquilo que nós chamamos offshore. Offshore, por oposição a onshore, são as atividades que são desenvolvidas já no mar. Quando eu entrei na Petrobras, no final da década de 70, já havia atividades da Petrobras, que era o principal player brasileiro no mar, mas para vocês verem, na primeira semana da minha vida profissional, eu aprendi dos britânicos, que eram os representantes da então British Petroleum, qual era o conceito vigente na época para águas profundas, que eu não tinha nem ideia do que seria esse conceito de águas profundas. Era o conceito que as empresas adotavam para dizer o que era o limiar tecnológico. Vocês vão achar graça, mas nessa época, para mostrar como eu sou antiga, o conceito de águas profundas, jamais esqueci, eram 100 metros de lâmina água. Ao longo da Petrobras, eu pude acompanhar o programa que foi intitulado PROCAP, que era o Programa de Capacitação em Águas Profundas, um grande orgulho de todas essas gerações de técnicos da Petrobras que trabalharam no centro de pesquisa, em outras áreas. Isso começou PROCAP 1000, PROCAP 2000, PROCAP 3000. Eu não sei em quantos milhares de metros está, hoje em dia, a realidade desse programa de capacitação, mas pelo que qualquer cidadão brasileiro pode acompanhar, a performance da Petrobras e de outros players no pré-sal, que são o que nós chamamos as águas ultraprofundas, já dá uma medida do que é isso. Então, isso mostra como há um encadeamento desses contratos, e aqui o desenho talvez não deixe claro o que o slide seguinte vai mostrar, que a cadeia contratual ela é tão complexa, porque ela começa na esquerda, onde tem o desenho de uma plataforma bem rústica de petróleo, nessa fase de exploração e produção. Mas depois, isso é o que a gente convenciona chamar EIP, E&P, Exploration and Production. Mas depois ela vai para a fase de processamento, de transporte, marketing, que é o que se convenciona chamar midstream, por oposição à fase de EIP, que se convenciona chamar upstream, até a fase de realmente chegada ao domínio dos consumidores finais, que é aquilo que, na nossa geração, a gente olhava a face externa desse downstream para as pessoas, eram os contratos e as marcas nos postos de gasolina. Então, quando você ouve alguém falar posto de gasolina, você já coloca algumas décadas atrás. No meu período de Repsol, eu já aprendi que era para usar a expressão posto de serviços. Então, na virada do século XXI, essa ponta da cadeia do downstream já passou por profundas transformações. Agora, para pegar um pequeno foco nesse âmbito dessa cadeia contratual, eu escolhi um momento de inflexão, que é muito importante, que é o seguinte: de petróleo, elas trabalham, em geral, de forma associada, de forma consorciada, para usar a expressão do direito brasileiro. Acontece que, nessa área de infraestrutura e de recursos energéticos, à exceção dos países que adotam o sistema em que a propriedade do subsolo é também do proprietário do solo, e o melhor exemplo é a dos Estados Unidos, a regra geral que vigora é que esses recursos energéticos estão em mão do Estado.
Então, toda a negociação que se dá entre empresas internacionais que se organizam para poder fazer parte de algum tipo de concorrência, de alguma licitação que é promovida por uma entidade de algum país hospedeiro, em geral, quem está na ponta do país hospedeiro ou é o próprio governo, ou é uma empresa estatal. Então, a complexidade no mundo do petróleo, ela já se dá nesse nível, que as negociações, elas são múltiplas. Então, aquele fenômeno que a gente usa para compreender o fenômeno plurilocalizado no direito internacional privado, a potencial emergência de conflitos entre ordenamentos jurídicos, ela é muito dramática num setor que exige negociações simultâneas, paralelas, com partes oriundas de ordenamentos jurídicos diferentes e de culturas muito distintas. Até porque, como se sabe, durante muitos anos, os contratos de petróleo famosos eram os contratos resultantes do processo de internacionalização de empresas americanas, britânicas e francesas na direção do Oriente Médio. Então, os leading cases, inclusive da arbitragem, são leading cases que aparecem em todos os manuais de arbitragem dos nossos internacionalistas brasileiros. Eu sempre gosto de homenageá-lo. O professor Guido Soares, da USP, que foi meu professor, ele foi o primeiro a abordar esses casos de petróleo no livrinho que ele fez sobre essas concessões. Então, nesse universo, aquilo que eu dizia no primeiro módulo, não dava para as empresas, numa área em que é caríssimo colocar um equipamento para funcionar em algum lugar, a mobilização de uma plataforma de petróleo, mesmo as antiquadas, é caríssima. As taxas diárias são de milhões de dólares, então você não pode correr o risco de algo não dar certo, ou correr o risco que a minha geração correu, que nós, e o tempo que eu era lá assessora jurídica da Braspetro, ainda na década de 80, início da década de 90, se passava meses negociando um simples acordo de confidencialidade. Os geólogos morriam de medo de mostrar seus mapas para os outros antes de ter alguma coisa assinado, e você ter várias empresas sentando para conversar. Então, nessa virada para o século XXI, houve esse fenômeno do surgimento, e no caso do petróleo e gás, a associação que surgiu, evidentemente, foi no Texas. Eles tiveram essa grande sacada. Olha, nós temos aqui umas associações no Golfo do México, e se a gente criasse uma internacional? E eu passei a conviver com essa associação em meados da década de 90, eu fui a primeira sócia no Brasil. Porque hoje em dia essa associação, a IPN, eu sou membro do Education Advisory Board, ela congrega mais de 3 mil membros, e aqui eu coloquei várias organizações, mas eu estou interessada em mostrar para vocês que não é só no mundo do petróleo que nós temos essas entidades que congregam representantes de diversas origens. Nós temos, na doutrina se discute muito a UNIDROIT, por conta daquele quadradinho que eu comentei, uniformização do direito. Não temos tempo em uma primeira conversa para aprofundar cada uma dessas possibilidades. A que eu estou comentando é a do mundo do petróleo. E, por essa razão, a associação se chamava, desde o seu início, Associação Internacional de Negociadores de Petróleo. Então, evidentemente, além dos profissionais oriundos da área jurídica, nós tínhamos aqueles que nas empresas ocupavam o lugar de negociadores, e eu encontrei, estou homenageando aqui o Paulo Casella, e com isso também agradeço ao meu aluno mestrando, o Fabrício Sampaio, que me ajudou a fazer a revisão das apresentações, que na época em que militava na parte privada também, isso para os publicistas é bom, ver um exemplo do querido Paulo Casella, analisando técnicas de redação, técnicas de negociação, cautelas que, para minimizar os riscos, os negociadores deveriam adotar. Então,
já me aproximando do fim, porque eu estou controlando o tempo aqui, e estou vendo que eu estou chegando nos 10 minutos, eu digo que esse é um mundo fascinante. Nós escolhemos esse tópico por ser um tópico aberto, um tópico que permite várias abordagens, e acho que na discussão e no que vamos ver de conversa depois, vamos poder tentar nos aproximar dessas perguntas que surgem em todos os fóruns que têm sido organizados em torno da pandemia. Carmen. Obrigada, Marilda. Vamos agora à minha segunda parte. Então, dentro dessa negociação entre as partes que a Marilda comentou, um outro tema que deve ser acordado entre as partes é a lei aplicável às controvérsias que decorram daquele negócio jurídico, daquele contrato. E um ponto importante é que nós não podemos confundir a questão da lei aplicável com a questão da jurisdição. Quem vai julgar? E necessariamente não haverá uma coincidência entre esses dois assuntos. As partes podem eleger a jurisdição francesa com a escolha da lei inglesa. E, portanto, isso é um ponto bastante importante. Quando as partes elegem a jurisdição inglesa, por exemplo, isso não quer dizer que a jurisdição inglesa necessariamente irá aplicar o direito material inglês. Então, esse é um ponto que não se pode esquecer que são assuntos diferentes. E a lei que vai reger, a lei que vai regular a solução das controvérsias, ela pode ser definida pelas partes, e é disso que nós vamos falar, com base na autonomia da vontade, uma cláusula específica no contrato elegendo a lei, ou pode ser essa determinação feita pela jurisdição na qual a questão está sendo julgada, e aí são vários os critérios. A autonomia, ou seja, quando as partes elegem a lei, isso significa que as partes estão escolhendo o direito material que irá ser aplicado para a solução daquela controvérsia. Então, num contrato, por exemplo, de compra e venda de material hospitalar, nesse cenário de pandemia, quando as partes, por alguma razão, elegem o direito chinês, então isso significa que elas estão elegendo o direito material chinês, e não o direito internacional privado chinês, as regras de conexão. Então, esse é um ponto também relevante. Essa possibilidade de escolha pelas partes, essa possibilidade ela é admitida em todas as convenções que tratam do assunto determinação da lei aplicável. A Convenção de 55 da Haia, a Convenção de 86 da Haia, a Convenção de Roma de 80, a Convenção Interamericana de 94, todos admitem a escolha. E aqui uma observação importante: o Brasil não é parte de nenhuma dessas convenções. A gente até vai ver depois que esse é um tema bastante polêmico no Brasil. Após a Constituição da União Europeia, foi aprovado um regulamento específico, conhecido, apelidado de Roma I, que também admite a autonomia. E isso sim, em vigor no Brasil, a CISG, a Convenção da ONU sobre Venda Internacional de Mercadorias, a CISG traz no artigo 6º essa ideia da autonomia, mas é autonomia com efeitos específicos num contexto
da convenção, porque admite que as partes afastem a própria convenção, nas hipóteses em que ela é aplicável, ou parte de alguns dispositivos. Ou seja, nesse artigo 6º, nessa internalização da CISG, o Brasil incorporou a autonomia nesse contexto, nesses fins estabelecidos pela Convenção. A autonomia é admitida na maior parte dos países, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Itália, aqui alguns exemplos, e no Brasil é um tema muito polêmico. Essa possibilidade de as partes, quando elas celebram um contrato, elegerem o direito chinês, essa é uma questão polêmica. E qual é a origem dessa polêmica? A origem dessa polêmica está numa mudança sofrida no Brasil em 1942, na nossa legislação, porque na vigência da introdução ao Código Civil, no artigo 13, havia uma previsão expressa da possibilidade de autonomia, porque o dispositivo dizia que, salvo estipulação em contrário, aplica-se a lei do lugar onde as obrigações foram contraídas, ou seja, o lugar da celebração do contrato. E, em 1942, quando foi promulgada a lei de introdução ao Código Civil, essa parte, salvo estipulação em contrária, foi suprimida. Então, surgiu uma corrente doutrinária bastante forte e relevante que defendeu o fim da autonomia da vontade no direito brasileiro. E aí passaram a coexistir duas correntes, uma corrente defendendo o fim da autonomia e uma outra corrente defendendo a autonomia. Inclusive, recentemente, o STJ proferiu duas decisões relevantes, uma em 2016 e a outra em 2019, uma inclusive envolvendo a aplicação da lei de Cayman, e o STJ admitiu expressamente a possibilidade de as partes escolherem a lei aplicável aos seus contratos. Mas não deixa de ser um tema polêmico no judiciário, porque isso aqui é interessante, a lei de arbitragem no artigo 2º expressamente admite que as partes escolham para ter os contratos. Na ausência de escolha, ou seja, se as partes não chegaram ao consenso, se não houve cláusula, há diversas possibilidades: nacionalidade comum, domicílio comum, lugar da celebração, execução do contrato. Aqui uma lista de convenções e cada uma estabelecendo regras diferentes. No direito brasileiro, o artigo 9º da lei de introdução determina que aplica-se a lei do lugar da celebração do contrato. Então, um contrato de compra de material hospitalar, se esse contrato é celebrado, por exemplo, na China, na ausência de escolha expressa, a lei aplicável aos direitos e deveres das partes será a lei do lugar em que o contrato foi celebrado, a lei chinesa. E a lei de introdução tem um dispositivo específico para contratos entre ausentes que determina a aplicação da lei da residência do proponente. E aqui há uma tendência no direito internacional privado de abandono dessas regras de conexão rígidas, lei do lugar da execução do contrato, lei do lugar da celebração do contrato, da nacionalidade comum, em prol
de regras mais flexíveis a serem determinadas caso a caso. A Convenção Interamericana, que eu mencionei antes, de 1994, que não está em vigor no Brasil, adota essa tendência que faculta ao julgador, analisando o caso concreto, verificar a lei mais adequada, a lei mais próxima àquela hipótese, e será essa lei que irá reger aquela relação jurídica. Então, eu fico por aqui e aguardo as perguntas até para não ultrapassar o meu tempo. Bom, eu vou usar o privilégio de estarmos ainda aqui na nossa mesa, e vou pedir ajuda aqui à nossa titular, que, como demos essa abordagem mais pragmática, que ela venha aí com esse seu didatismo e compartilhe conosco. Na verdade, nós falamos amplamente aí de diversas questões no âmbito dos contratos internacionais, mas se você poderia dar para nós uma definição de contratos internacionais, até fazendo a propaganda para o pessoal olhar lá no livro da Carmen com o professor, aonde está no livro essa parte? Bom, Marilda, você tocou justamente numa... Nós falamos muito de contratos internacionais, mas deixamos de trazer a definição, até porque essa definição ela é muito... não existe uma uniformidade quanto a essa definição. As primeiras convenções da Haia, por exemplo, sobre o assunto da lei aplicável aos contratos, as convenções de 55, 58, 78, elas não definiram contrato internacional, ou seja, olha que interessante, é uma convenção que determinava a questão da lei aplicável aos contratos internacionais e não dizia o que era um contrato internacional, o que mostra justamente que é difícil. Só a Convenção de 1986 foi a primeira a trazer uma definição, e aí adotou um critério subjetivo e um critério objetivo, quando as partes tinham estabelecimento em lugares diferentes e quando havia um conflito de leis, ou seja, essa potencialidade de aplicação de mais de uma legislação. A CISG, por exemplo, que está em vigor no Brasil, o critério da internacionalidade é exatamente quando as partes têm um estabelecimento em locais diferentes. Os princípios do UNIDROIT, que é até o que eu gosto mais, deixam aberto dizendo que essa interpretação, essa definição, ela vai ficar a cargo do julgador e devendo ser adotada a interpretação mais ampla possível. Ou seja, Marilda, para responder a sua pergunta, não há uma definição uniformemente aceita. Há, obviamente, até eu acho que isso é quase que intuitivo, o elemento de extraneidade, mas esse elemento de extraneidade, ele pode ser desde uma das partes, a natureza do negócio jurídico, o lugar da celebração, o lugar da execução e, eu acho, até mesmo a vontade das partes. Então, é um assunto polêmico, não há uniformidade. Os franceses, por exemplo, acham que contrato internacional é quando eles adotam um critério econômico, quando há um fluxo e refluxo de mercadorias. Então, ou seja, eu não dei a sua resposta, Marilda. Isso é complicado. Bom, então deixa eu também fazer uma pergunta para você, Marilda. Já que você fez para mim, eu também vou fazer uma pergunta para você. Marilda, você, com toda essa sua experiência, você negociou, eu fico imaginando, na década de 80, uma mulher negociando com árabes contrato de petróleo, que incrível. Então, você poderia
relatar um pouco para a gente dessa sua experiência, as dificuldades que você encontrou, o que você acha que seria interessante de contar para nós, né, desse período que você viveu aí negociando contratos internacionais? Essa pergunta é tentadora, Carmen. Agora, eu preocupada aqui com falar que seja compartilhamento de experiência. Oi, vocês estão me vendo? Porque sumiu da tela. Ok, todo mundo aí. Eu posso começar por uma linha otimista, quer dizer, da grande alegria, porque nós tivemos durante muitos anos, você foi a grande parceira do programa do petróleo na UERJ, nós tivemos mais de 10 anos, e nos últimos anos tínhamos uma professora mais jovem, que é a Clarissa Brandão, como nossa PRH, pesquisadora visitante. Nós tivemos o programa de petróleo da UERJ, que para mim já foi uma oportunidade de compartilhar experiências no nível acadêmico. E, coincidentemente, ou não coincidentemente, algumas dessas nossas alunas da Carmen também, terminaram entrando no mundo do petróleo, seja na Petrobras, seja em outras empresas. Hoje nós temos jovens mulheres que já estão à frente de famílias. Vou citar o caso da Suzana Medeiros, lá numa empresa americana, já com família, pessoas que moram no exterior, e algumas da Petrobras que negociaram. Para mim, evidentemente, na década de 80, era um desafio também no Brasil, porque quando o geólogo que assumiu a vice-presidência da Braspetro, o chefe renunciou, e eu resolveu, eu vou chamar essa menina aqui para chefiar esse setor. Teve vários que ficaram assim perplexos, mas como? Como isso? Uma mulher vai ser chefe do jurídico aqui? Como que a gente vai fazer negociação com o país árabe? E aí sempre tinha aqueles que eram os mais amigáveis, né? Não eram os women haters, né? Eu me aconselhava antes para saber. Então, a minha primeira viagem a um país árabe foi um emirado. Eu estava louca para isso. Surgiu a oportunidade de ir para um emirado que eu não sabia nem onde era. Aliás, eu não sabia nem que aquilo era um país, porque chamava Fujairah, com H no final. E aí eu fui falar com um geólogo, que ainda é vivo, maravilhoso, o Miura. Perguntei, Miura, você acha que eu posso ir a um emirado? Não vai atrapalhar? Eu vou ser ouvida lá? Ele disse, não, Maria, dos Emirados são dos mais avançados, você pode ir sim. E essa é a primeira lembrança que eu tenho. Antes de uma negociação começar, eu fui encontrar os meus amigos que já moravam, um na Líbia e o outro ia ser designado para a China. Eu fui encontrar em Abu Dhabi. E eu fui toda preparada, arrumadinha, mas eu fui sozinha. Quando eu parei naquele aeroporto, pela primeira vez eu vi o cruzamento de tribos na minha frente. Eram famílias inteiras, e pela primeira vez eu vi, não o que era um chador, não o que era uma burca, que a gente vê a fotografia daquela burca azul, mas era um tipo de burca que a mulher usava como se fosse uma focinheira de couro, como se fosse a escravizaura aqui da nossa história do Brasil. Então, esse foi o meu primeiro impacto. Então, hoje, quando eu vejo os estudos do Ralph Michaels sobre multiculturalismo, quando eu vejo as novas dimensões do direito comparado, eu penso naquela minha experiência pessoal tão impactante, que depois foi difícil, claro, sentar em mesa de negociação. Mas aí qual era o segredo? O mesmo que eu falo para os alunos. Você vai ter uma reunião, você vai se preparar para um evento, você só vê a ponta do iceberg, mas você tem todo o preparo anterior. E, nesse sentido, eu disse que o caso lá da experiência com o SICOM, com os exercícios de negociação, me ajudaram. Então, a experiência que mais me marcou foi a experiência do Catar, não só porque foi a mais longa, foi a minha viagem mais longa ao exterior, eu com um filho pequeno, foram 21 dias. Segundo, porque eu tinha estudado o contrato,
tinha 4 pessoas na missão brasileira, tinha um diretor, tinha eu, tinha o cara da área econômica e tinha um geólogo. Na primeira semana, o líder das negociações era um herdeiro qatari, que usava, né, a vestimenta adequada. Ele não olhava para mim, mas eu fui preparada para isso, e fui paciente. Porque eu que tinha as respostas, eu que tinha estudado o contrato, ajudado a elaborar o contrato. Aí os meus amigos começaram a brincar, Marildo, olha, no final da negociação ele vai te dar até a mão, hein? Ele vai até te cumprimentar. E aconteceu isso. Então, em termos pessoais, essa foi a minha experiência mais marcante. Mas se eu pudesse citar um exemplo em relação ao assunto que eu abordei, eu citaria um caso que até hoje eu encontro jovens arbitralistas, jovens para mim, né, pessoas mais jovens, e até os mais velhinhos. Eu vou citar o professor Arnoldo Valde, que eu reencontrei em São Paulo naquela semana de arbitragem, muito lúcido, em outubro do ano passado, antes de eu ir para a Alemanha, e ele se lembrava desse caso, foi o caso de Sarir Taserbo. Então, eu estava como chefe do jurídico da Braspetro, eu tinha acompanhado toda a forma equivocada como o gerente local da nossa companhia, que era o gerente na Líbia, já morreu, Deus o tenha, mas, na verdade, ele aderiu e apresentou uma proposta em nome da Brasoil, da nossa subsidiária, que era sediada em Queimã, e isso não houve discussão, não houve análise de risco, não houve planejamento, e esse Sarir Taserbo se tornou um leading case na arbitragem internacional. Então, o professor Arnoldo Valde lembrou, outros arbitralistas, e, para minha glória, quando eu estive na Alemanha, em fevereiro, em Hamburgo, eu tive uma conversa com o professor Stefan Kroll, que a juventude aí da arbitragem conhece, e ele ficou interessadíssimo em saber os bastidores. Então, é um caso antigo que talvez seja o paradigma de tudo que não deve se fazer numa negociação, naqueles pontos sensíveis que eu enumerei, e o Brasil metido nessa arbitragem que envolvia o grande projeto do Gaddafi, que era o Great Man-Made River. Então, o contratinho nosso, que já não era pequeno, que era um contrato de 100 milhões de dólares, nada no petróleo é pouco, envolvia uma liability eventual de 2 bi, isso na época. Então, já falei muito, quem mandou, você correu o risco com essa pergunta, vamos deixar as meninas conduzirem agora, senão vão dizer que a gente monopolizou. Eu teria mais perguntas para fazer para a Carmen, mas vamos deixar, né, Carmen? Tá bom. Então, por favor. Marina. Tá no mudo. Oi, gente, antes de tudo, muito obrigada pelas falas de vocês. Com certeza a gente vai sair daqui sabendo muito mais sobre contratos. Como diz a professora Marida, realmente o mundo dos contratos nacionais é um mundo fascinante. Acho que a gente ainda tem mais um tempinho para fazer algumas perguntas. E temos aqui uma pergunta da Vera Viegas Liquidato, acerca... A Clara, ela quer saber, em relação à cláusula de escolha de direito aplicável, como fica o princípio da aplicação do direito mais benéfico ao vulnerável, consumidor, por exemplo. Não sei se deu para entender. Pergunta? Bom, essa é uma, eu até diria, uma moderna tendência do direito internacional privado. Esse foi até um dos assuntos abordado pelo professor Jacó no curso que ele ministrou na Academia da Haia, justamente a possibilidade de afastamento dessas regras fixas, lei do lugar da execução, lei do lugar da celebração do contrato, em prol de uma determinação caso a caso, com a utilização de critérios, e um desses critérios é a aplicação da lei mais favorável à parte mais fraca da relação jurídica. Essa tendência, ela existe em direito do trabalho
A Constituição da OIT foi uma das primeiras a prever isso, se não me engano, era o artigo 19 da Constituição da OIT, que estabelece, a OIT celebra diversos tratados em matéria de direito do trabalho, e tem um princípio relevante, que é que os estados, ainda que tenham ratificado aquelas convenções, se o direito interno dos estados for mais favorável ao trabalhador, a convenção é afastada e aplica-se a lei mais favorável à parte mais fraca. Então, isso existe em direito do trabalho, existe em matéria consumerista, existe nas questões envolvendo pais e filhos. Então, não é uma questão que só vale para consumidor, como eu acabei de dizer, essa é uma tendência do direito internacional privado. Obrigada, professora. Professora Marilda, quer comentar alguma coisa? Está no mudo. Não? Não, eu disse que está ótima a resposta, não tenho nada a acrescentar. Perfeito. Eu vou ler, então, a pergunta da Morena Pérez. Como as professoras entendem os limites das cláusulas de força maior frente à Covid-19? Desde a paralisação de fábricas, dificuldades de circulação internacional de pessoal e equipamentos, a variação do dólar e do preço do barril. Até onde cabe a negociação das empresas de serviço de petróleo e das operadoras? A Morena também é membro do UNIPED. Quer que eu responda essa, Carmen? Olha, se você... Eu acho que você pode responder, e aí eu gostaria de falar alguma coisinha. Então, eu até gostaria que você completasse também. Eu só vou começar para a Carmen completar. Eu acho que isso está perfeito para ela poder expandir um pouco mais o que ainda poderia ser expandido. Realmente, eu passei um tempo assim, em estado de choque para me pronunciar, para debater, e tive a primeira oportunidade num evento da Federal Rural e logo em seguida num debate do Instituto de Energia da USP. E por essa razão, eu fui acompanhando o que outros professores estavam produzindo antes de saber que eu ia ter a oportunidade de falar. E a primeira coisa foi realmente constatar que os civilistas da UERJ estavam já escrevendo, e no nosso grupinho de professores circularam. Foi extremamente útil ver o que o Calmon escreveu, o que o Carlos Edson escreveu sobre força maior. Eu adorei, eu fui colecionando aquilo tudo. Então, quando chegou no debate da USP, por exemplo, exatamente nós abordamos essa questão do que fazer em relação a essa pandemia, como as empresas estavam reagindo, agravou a questão da crise da pandemia, o que aconteceu em termos do mercado, porque eu mostrei no desenho do fluxo dos contratos o mundo do downstream. Então, essa volatilidade do preço do barril de petróleo é algo que tem um precário equilíbrio. Na minha idade física, na minha idade biográfica e nas minhas décadas do mundo do petróleo, eu vi o mundo do petróleo passar por grandes crises e depois por momentos de pico. Então, nessa pandemia, agora, aquele pensador na moda, o Ari, né, que fez o livro Homo Sapiens e tal, ele disse, não, é a pior crise da nossa geração. Aí a primeira oportunidade que eu tive de falar, que foi lá para a turma da Rural, eu fui olhar, nossa, quantas crises eu já assisti, e os livros que ficaram na moda na época, eu até trouxe os livros para mostrar para os alunos, um deles era o Tudo que é Sólido, Desmancha do Ar, foi um best-seller na época. Então, em cada época dessas crises do século XX, a gente achava que era a crise de uma geração. Essa agora está pegando transversalmente várias gerações e várias localizações geográficas. Então, essa do petróleo ela foi agravada
pela disputa de mercados de grandes players, como Rússia e Arábia Saudita, isso provocou que essa queda abrupta de preços, e em países em que, como eu comentei, nos Estados Unidos, o próprio explorador, produtor de petróleo, ele toma providências, ele faz o que a gente chama shut-in do well, né? Fecha o poço, diminui a produção, mas aí em países que você tem uma rede contratual complexa, ou no offshore, como eu mostrei, que um contrato sendo descumprido vai gerar aquilo que a gente chama cross-default, que é o inadimplemento cruzado entre vários contratos. Então, várias empresas tiveram problemas graves nesse momento para enfrentar. Nós, muitas vezes, só vemos no jornal as notícias mais de cunho imediato, dos aspectos trabalhistas, consumeristas, mas esse mundo das grandes empresas nessa área de energia tem também as indústrias que a gente chama complementares, como a dos marítimos. Eu me dei conta, por ver textos sobre isso, dos milhões que circulam nesses navios pelo mundo afora. Então, é uma indústria que é apoio. Então, não tem uma resposta para essa pergunta, apenas mostrar como essas ferramentas conceituais, e aí o debate do CCBC outro dia focalizou isso, não os contratos mesmo, mas a própria renegociação, a própria questão do dever de renegociar que surge dessa situação. Passando a palavra aí para a Carmen completar. A Nilda já foi bastante completa, é só aqui para lembrar que a lógica dos contratos é que os contratos são celebrados para que eles sejam cumpridos, né? Então, é o grande princípio pacta sunt servanda. Claro que, numa evolução, a ideia é que os contratos para serem cumpridos se as lições permanecerem aquelas, que é o que o adágio em latim rebus sic stantibus. Mas quando se fala em rebus sic stantibus, a ideia até é justamente uma extinção do contrato. E uma moderna tendência do direito internacional, direito civil, é a ideia da manutenção do contrato e circunstâncias sejam alteradas, um dever de renegociação do contrato. Então, a ideia da cláusula de hardship, a cláusula de hardship é a que melhor engloba essa ideia, é uma cláusula que estabelece exatamente essa obrigação de renegociar o contrato caso as circunstâncias mudem e aquela prestação se torne muito onerosa. E aí, só para lembrar que é muito importante a questão da lei aplicável, porque nem todas as legislações e nem todas as jurisdições, a questão da eleição de foro, encaram da mesma forma essa obrigação, esse dever de renegociar o contrato. Uma possibilidade que é bastante usada é a adoção de cláusulas padrão. Só um exemplo, a CCI elaborou cláusulas padrão, tanto de força maior como de hardship, que justamente elas são bastante utilizadas, são cláusulas que foram bem testadas, e é uma alternativa, é uma garantia a mais para esse tipo de situação. Mas eu queria agora pedir a palavra, eu já acabei, que eu estou vendo dentre as perguntas, uma pergunta feita por uma querida ex-orientanda, que eu não vejo há muito tempo, a Leila Cavalieri. Ela fez uma pergunta se a lei mais adequada é a mesma coisa que lei mais favorável, se são sinônimos. Então, eu queria pedir para poder abordar essa questão dessa ex-orientanda. A lei mais adequada tem ligação com o princípio da proximidade, e não necessariamente é a lei mais favorável, é a lei que tem uma maior
proximidade com aquela hipótese. Então, por exemplo, um contrato que envolva partes domiciliadas no Brasil, partes brasileiras, o contrato para ser executado no Brasil, mas que tenha sido celebrado durante uma feira de negócios em Hannover, na Alemanha. Então, pelo princípio da proximidade, a lógica é que a lei aplicável seja a lei brasileira, que é a lei que tem maior vinculação com aquela hipótese. Isso é uma coisa. A lei mais favorável, aí eu já adentro, eu examino o conteúdo da legislação e vejo qual é a lei mais benéfica, e eu acabei até de mencionar, que é uma tradição no direito internacional privado mais recente, quando há uma relação não simétrica, envolvendo uma parte mais fraca. Então, eu adentro, eu examino o conteúdo da lei e aplico a lei mais favorável à parte mais fraca. Nós temos até aqui no Brasil um exemplo interessante, uma legislação trabalhista, eu não vou lembrar o número da lei, mas é uma lei elaborada na época em que empresas de engenharia aqui no Brasil faziam obras no Iraque. A lei, inclusive, determina a aplicação da lei mais favorável ao trabalhador. É uma lei de 1980, se não me engano, aqui no Brasil. Super legal. Obrigada, professoras. A gente pode passar um pouquinho de 1 hora para ver se conseguimos... Com uns 5 minutinhos. 5 minutinhos? Tem uma pergunta, deixa a Marilda agora falar, porque eu respondi 2 perguntas. Faz uma pergunta para a Marilda. Tá bom. Tem uma pergunta da expertise da Marilda. Tem uma tudo, né, Marilda? Tem mais uma pergunta da Morena. Do petróleo. Tem, da Morena. Tem? Bem interessante. Vou ler essa da Morena, então, a outra. Podemos compreender os contratos globais das multinacionais que firmam os T6 entre as sedes para orientarem as cláusulas para os contratos locais como um exemplo de contratos internacionais? Os contratos globais das multinacionais entre as sedes para orientarem as cláusulas para os contratos locais, se isso seria um exemplo de contrato internacional. Eu não estou vendo vocês mais. Cadê? Por que vocês sumiram? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Professora, às vezes isso acontece quando a internet fica intermitente. Ok. Aí o único jeito, às vezes, de voltar a imagem dos outros é saindo e entrando da sala, se a senhora quiser. Não tem problema nenhum. Eu vou falando, se vocês estão me ouvindo, tá ok. A pergunta é muito interessante, ela não se aplica só ao universo da energia, da infraestrutura, mas ela é preponderante, essa forma de atuação na movimentação desses atores globais. Aquela tendência que eu assinalei na segunda parte da minha apresentação, de haver adoção das cláusulas padrão, ela é muito mais onipresente do que se suspeita quando se faz um curso de direito. Na verdade, nós estamos organizando um livro sobre governança, e o tema que eu escolhi, e que eu andei pesquisando mais um pouco ultimamente, e fizemos até um grupo de pesquisa no mestrado sobre esse assunto, é exatamente o tema da governança global, da governança contratual. Porque existem os diferentes nichos de atuação das empresas, das indústrias, né? E as indústrias aderem a essas cláusulas padrão, que alguns autores acham que também fazem parte do universo da soft law, outros acham que nem tanto, porque mais o princípio, há alguma discussão, e são mundos, são universos particulares, digamos assim. Eu até poderia citar um orientando da Carmen, que agora já doutor, o Felipe Albuquerque, que abordou também esse tema na sua tese de doutorado, porque dentre os exemplos que ele colheu,
Ele colheu o exemplo da indústria de diamantes, que é um microcosmo muito diferenciado, que trabalha muito na base da confiança, mas ele também citou um exemplo que eu vivenciei na minha vida profissional, que é o de uma entidade chamada ISDA, né? É a International Swap Dealers Association, que trabalha nesse mercado de balanceamento, de gerenciamento de risco, que o pessoal do mercado financeiro chama hedge, e são contratos modelo que são usados tanto no mercado físico de compra e venda de óleo cru, quanto no mundo financeiro. Agora, no caso das empresas de infraestrutura, certamente as empresas têm os seus contratos padrão ou trabalham com o contrato das entidades. Vou citar o exemplo dos contratos de engenharia. As empresas usam os contratos padrão da FIDIC, Fédération des Ingénieurs Conseils, que quem estuda FIDIC vai ver a gênese. Na verdade, é um mundo muito mais complexo do que eu achava que era quando eu conheci contratos de engenharia na minha vida profissional. Então, hoje, nós temos gerações de estudantes que também têm uma prática profissional. Eu tenho até uma aluna que escolheu esse assunto, alunos que já concluíram o seu ciclo na UERJ, que também abordaram esses contratos de engenharia. Então, o risco, o perigo é que a adoção de modelos, embora ela facilite a vida dos players em muitos aspectos, em termos de ganho de eficiência, ela também tem os riscos e armadilhas inerentes ao uso inadequado de modelos. E um deles é o óbvio perigo do advogado lá britânico, francês, alemão, o que seja, que tem aquele modelo da sua empresa e que ele ache que aquele modelito que ele usou na Tailândia vai servir para o Brasil, sem esse filtro do que é aceitável no ordenamento jurídico local, seja a questão de normas de aplicação imediata, seja a questão de ordem pública, enfim, todos os reparos que devem ser feitos à transposição, à crítica de modelos. Então, finalizando a resposta, claro, não só são contratos internacionais, mas são contratos que refletem essa nova tendência desse universo de contratação internacional. Só para, também estou vendo aqui a participação dos ouvintes, o Eli Marilda, nosso querido Eli, que fez conosco graduação, mestrado, doutorado, é professor e pós-doutorado, né? Professor, ele aqui me trouxe uma ajuda. A lei a que eu havia me referido é a Lei 7.064 de 82. É justamente essa lei que trata da aplicação da lei mais favorável. Obrigada, Eli. O Eli sempre ajudando, né, Marilda? Ah, maravilha! Eu estou adorando essa nossa iniciação. Eu estou ainda excluída da imagem e eu sei que nós estamos nos aproximando do final. Carmen, se você me permite, antes que eu desapareça, porque a Gávea às vezes é pior que a roça, aqui em termos de internet, não adianta ter cabo nem nada. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, começar na UERJ, emocionante. Eu tive algumas no espaço virtual, que eu digo, da UERJ, e começar na sua companhia e na companhia que eu vejo por essas participações eventuais de pessoas incríveis que já se tornaram amigos. Você falou na Leila, falou agora no Eli, não sei se outros estão presentes, porque eu ainda não estou conseguindo acompanhar. Então, agradecer a essa renovação do NEPED que está acontecendo nesse momento. Como o Rafael disse no início, o NEPED, todos nós fazemos parte, eu já fui mais ativa em outras fases, e vejo que esse vigor que o NEPED está adquirindo nesse momento, isso é altamente compensador para nós. E então,
todos os meus agradecimentos, inclusive aos esforços que a direção do nosso departamento está fazendo. Eu sei que é difícil, eu sei que a Faculdade de Direito não pode andar sozinha, ela tem que se articular aí com as decisões de colegiados de outros níveis da UERJ, mas eu queria fazer a minha homenagem às mulheres que estão conduzindo a Faculdade de Direito, que é a professora Heloísa Helena, a Maria Tereza, que é a nossa professora na graduação, estamos ligadas ao Departamento de Direito Civil, e ela, junto com o Gustavo Tepedino, também está pilotando as iniciativas aí voluntárias dos professores. Eu e a Carmen, certamente, ainda poderemos participar desses ciclos também, mas começar aqui na companhia da Marina e da Giovana foi um prazer redobrado. Minha gratidão a todos que nos ajudaram a chegar até aqui, ao Vitor especialmente, a outros aí do CEPED e do AVA, né, que é AVA, seja lá o que isso tudo quer dizer. Também agradeço, Rafael, querido Rafael, Rafael, posso contar a história da sua defesa de mestrado? Pode? Contar todas as histórias que você quiser, cara. A gente não pode terminar sem contar a história que eu e a Marilda estávamos na banca de defesa de mestrado do Rafael. Rafael me orientando, e o Rafael, assim, um aluno sempre muito dedicado, mas um aluno que, naquele dia da defesa, ele desabrochou de uma forma que nos emocionou. Lembra, Marilda? E eu e a Marilda, nós choramos na defesa do Rafael. Olha, só quem é professor entende isso. Eu e a Marilda olhando o Rafael, um garoto ali na defesa dele, mas falando como quem entendesse do assunto muito. Olha, foi uma emoção para nós chorávamos, e o gozado que tinha outro. Você está rindo aqui, está ouvindo você e está rindo aqui, ô cara. Ana Paula. E o interessante é que tinha um professor de Juiz de Fora na banca. E aí, o professor, essas duas malucas, essas duas professoras, eu e a Marilda chorando, porque foi tão lindo ver o Rafael desabrochar daquela forma. A gente vê, sem dúvida, um professor titular tão novo, e nós não estávamos, nós tínhamos razão emocionadas. Mas, e aí ele depois ficou mexendo com o Rafael, dizendo, olha, eu já vi aluno chorar em banca de mestrado, eu nunca tinha visto as professoras. Essa história é engraçada, né? Bom, então eu só queria contar essa história engraçada, me despedir, dizer que foi um prazer, uma alegria estar junto com vocês do NEPED, com a minha querida Marilda, uma amiga, quem eu admiro muito, e o Rafael, querido, que, obviamente, acabei aqui de dizer, Rafael, genial, uma descoberta incrível para o UERJ, e é um prazer enorme. Agora eu que vou chorar, hein, cara? Que pena que eu não esteja vendo a minha própria imagem, porque eu estou só sorrindo. Mas eu estou vendo, Marilda. Nós também. Como? Está aparecendo. Pois é, e eu não vejo vocês, é um desses mistérios desse mundo virtual. Eu vejo você. Professora, mas qualquer coisa a senhora pode rever todos esses momentos no YouTube depois. Tá bom, sabe, eu faço isso, tá ótimo. Mas não tem problema, eu estou muito contente e já fiz o meu agradecimento para garantir que não desapareceria dessa sala virtual antes da hora. Meninas, acho que vocês podem finalizar, né? Eu acho que foi, assim, emocionante para todos nós, ainda mais agora no final, contando essas histórias. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo um dia quer estar onde vocês estão. Então, além do aprendizado e de tudo que vocês nos passaram hoje, acho que é a voz da experiência também, é um grande exemplo para todos nós. Muito obrigada por todos terem topado isso com a gente. Foi uma manhã muito especial em plena pandemia, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Estou bem emocionada, que nem a Marina. Beijos. Beijo, gente.
Aos meus alunos, tchau. Daqui a pouco a gente já vai ter aula, né, Marilda? Tchau, até breve. Tchau, Exato, isso foi só um aquecimento. Tchau. Posso encerrar então, gente? Pode, muito obrigada, Tá. Rita. Obrigado, agradeço pela participação de todos. Foi muito interessante mesmo. E vou encerrar a videoconferência para todos, ok? Tchau, tchau. Obrigada.